tinha entendimento de filha. Eu era uma boa serva, eu não tinha entendimento de filha. Eu entendia, e talvez até pela forma que meu pai também era, um italiano mais rígido, ele foi muito melhor para nós do que meu avô foi para ele. Mas era pouco entendimento, era muito pouco entendimento. E eu fui me tornando uma boa cristã, uma boa religiosa, mas faltava alguma coisa. E eu perguntava sempre para o Senhor, e eu dizia: Deus, tem alguma coisa errada? A tua palavra é poderosa, a tua palavra diz que o Senhor liberta. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Por que tem coisas na minha vida que eu não venço? Tem tentações que não se vencem, pecados recorrentes. Eu não conseguia entender, não aceitava de forma alguma essa história de heranças espirituais, porque a minha teologia tinha me ensinado que depois que a gente aceita Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo estava resolvido. Na teoria era tudo bonito, mas na prática não era assim que funcionava. E eu via essa história se repetindo na minha casa, na minha família. E uma coisa que ficou muito forte há mais ou menos 17 anos atrás, assim que eu fiquei viúva, chegou um livro na minha mão, O Avivamento do Odre Novo, do pastor Corte. Eu comecei a ler e aquilo foi desvendando a minha visão. E quando chegou na área que falava sobre a gente mapear a história da nossa família, foi muito forte para mim, porque eu comecei a orar e eu percebi, eu nunca tinha percebido. Eu comecei a conversar com a minha mãe, querendo conhecer um pouco mais da nossa família. Comecei a escrever algumas coisas para orar, para renunciar. E um dia eu estava lendo e o Espírito Santo começou a me trazer à mente, e eu comecei a observar a família da minha mãe. Todas as mulheres da família da minha mãe, todas, minha avó, minha bisavó, minhas tias, nenhuma delas viveu até 60 anos. Todas elas morriam antes dos 60 anos e todas morriam de doença do coração. Infarto fulminante, doenças que matavam do coração. E para a família era normal aquilo. E foi nessa época que eu conheci o livro, que meu pai tinha falecido também. Minha mãe começou com uma dor muito forte na vesícula, e quando levamos ela ao médico, um cardiologista nos chamou, estava avaliando para fazer cirurgia, e ele falou para mim e para minha cunhada, ele falou: olha, dona Sara, não tem como operar a sua mãe. O coração dela está 3 vezes maior do que o tamanho normal. E pelos exames que eu vi, eu até vou pedir mais um, mas assim, a sua mãe tem bem pouco tempo de vida. As veias dela já estão muito fininhas em volta do coração. E ele pediu mais alguns exames e depois ele falou: olha, eu vou dizer para você mais ou menos a sua mãe, se ela tiver um ano e meio de vida, vai ser muito. Se vocês cuidar dela, ela não tiver muita emoção, se ela não tiver nada que altere ou ela se assuste, uma coisa assim muito forte, ela pode infartar, ela pode morrer de uma hora para outra. Eu chamei minha cunhada, nós não falamos nada para minha mãe. Eu falei: o Senhor é o dono da vida, vamos orar pela mãe e vamos dar o melhor ano que ela possa ter. Porque se nós contar para ela, eu conheço a minha mãe, ela tem um lado mais melancólico, ela vai virar chorar, não vai viver nem esse 1 ano e meio, já vai morrer antes. Então não vamos contar nada, Deus é o dono da vida, e nós combinamos assim. E nesse inteirinho eu comecei a conhecer sobre cura e libertação, heranças espirituais. E um dia eu disse: uau! Espera aí, mas se todo mundo morreu do coração, tem alguma coisa de herança nessa família? Eu vou começar a conversar com a mãe. E eu orava, jejuava e comecei a convidar minha mãe para uns cafés. E ela dizia assim, às vezes conversando: meu Deus, eu nem lembrava disso, minha filha. Mas sabe, estou me lembrando de uma história. Porque eu perguntava: ô mãe, como é que era a história da vovó e do vovô? Como é que eles vieram da Itália? E ela começou a contar que as avós dela eram parteiras. Muitas ajudaram a fazer aborto e tinha um histórico de derramamento de sangue muito grande na minha família por parte da minha mãe. E quando isso veio à tona, eu falei: mãe, eu estou estudando, eu estou descobrindo assim, comecei a falar uma linguagem que ela entendesse. A mãe acredita, a mãe acha que nós poderíamos orar em concordância, eu com a mãe, sobre isso, porque a mãe já pensou, mãe, está vindo isso na nossa família toda, pode ser que chegue na mãe, e por acaso pode chegar em mim. E aí ela foi convencida, ela começou a entender e ela falou: meu Deus, minha filha, se é para orar, vamos orar, né? E nós começamos a orar e renunciar aquelas heranças. Eu orava junto com a minha mãe e ela renunciou. Eu lembro bem do dia que nós oramos em lágrimas, pedindo perdão por toda aquela herança de sangue da nossa família. E eu fui estudando, o tempo foi passando e passou 1 ano e meio e eu tenho um lado sanguíneo bem esquecido. Eu esqueci que a minha mãe ia morrer em 1 ano e meio.
E passou esse tempo, e eu viajando e pregando, e o tempo passando, e foi passando, e fazem mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, minha mãe precisou fazer uma cirurgia de um câncer de pele, algo que machucou o rosto dela, e quando passou pelo cardiologista, eu liguei para minha irmã para saber onde ela mora, ela falou, hoje a mãe está no cardiologista, eles vão fazer todos os exames do coração, e quando ela falou do coração, eu lembrei, eu falei, meu Deus, mas era para a mãe ter morrido há 1 ano e meio, já tinha passado quase 17. Eu falei, meu pai, ai meu Deus, bom, não vai ter mais nada no coração. Mas um capirotinho do outro lado dizia, mas pode ser que saia no exame. Eu falei, ai meu pai, se sair no exame ele contar para ela, hoje ela mora no coração. Porque ela é assustada. E no final do dia eu liguei e falei, e aí mãe? Ela falou, filha, fiz todos os exames e o médico liberou. Ela falou, olha, o médico disse que eu posso fazer a cirurgia tranquila, que o meu coração é melhor do que o dele, que o meu coração não tem nada de errado. E quando ela falou isso, eu comecei a chorar e falar em línguas. E ela falou, mas tu tá tão contente que eu vou fazer uma cirurgia? Eu falei, não mãe, eu estou contente porque Jesus deu um coração novo para a senhora. E aí eu contei para ela, eu falei, era para a senhora ter morrido lá, mãe, logo depois que o pai morreu. E ela disse, eu não acredito, glória a Deus. E começou a chorar também, para encurtar a conversa. Minha mãe fez 83 anos, já enterrou uns 3 da família. E a velhinha está lá firme. Isso me trouxe essa convicção ainda maior e muitos testemunhos que foram acontecendo. Mas daí chegou a hora de Jesus tratar eu. E o meu tratamento veio assim, power, mais power. Foi bem no ano de 2020 da pandemia, no mês de novembro. Eu fui internada, segundo os médicos, né? Foi por causa do Covid. Hoje eu sei que não foi o Covid, coisa nenhuma. Mas eu fui internada tendo crises horríveis de falta de ar. Eu vinha com histórico de depressão, tive transtorno do pânico por algum tempo, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E lá no hospital, naquela UTI, por um triz que eu não fui entubada, Deus teve misericórdia de mim, mandou um médico lá que me acalmou, eu consegui respirar naquela máscara, que é aquela máscara mais forte de oxigênio, e quando aquele médico saiu, que eu consegui ficar naquela máscara, a única psicóloga cristã que tinha naquele hospital público veio parar do lado da minha cama. E Deus usou muito aquela mulher para falar comigo. E ela falou uma frase que destravou algo dentro de mim. Ela disse, Sara, você pode chorar, tá tudo bem chorar. E na minha cabeça, no auge de uma crise de ansiedade, eu achava que se eu chorasse, aí mesmo que o ar não viria, eu iria morrer. E quando Deus usou aquela mulher para falar daquela forma comigo, eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, quanto mais eu chorava, mais a minha saturação subia, melhor eu ficava. E eu chorei, sem exagero algum do que eu estou falando, 3 dias e 3 noites sem parar. E depois que aquela moça saiu, eu estava sozinha, né, com aquele quarto de UTI, com aquela cortina dos 2 lados, com máscara ainda de oxigênio, e eu senti muito claramente quando Jesus entrou naquela UTI. E tinha uma cadeira do lado da minha cama, eu senti a presença dele de uma forma muito poderosa naquela UTI. E ele sentou naquela cadeira, eu estava deitada, eu virava assim. Eu não via alguém sentado, mas era tão forte a presença de Jesus que, na minha impressão, se eu levasse a mão, eu podia segurar nele. E ali ele começou a falar comigo numa voz mansa e delicada. Ele disse, filha, eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesmo, porque você está se matando. E ele começou a falar umas coisas muito fortes. Ele disse, faz um tempo, Sara, que tem uma impostora vivendo dentro de você. E eu pedi para ele em lágrimas, eu disse, Jesus, eu sou tua serva, eu prego a tua palavra, eu falo para as pessoas sobre ti, eu tenho orado e tem uma impostora dentro de mim. Quando que essa impostora entrou dentro de mim, Senhor? E ele me mostrou claramente uma cena, assim que eu fiquei viúva, eu estava na pia uma noite lavando louça, chorando muito,
E a minha filha chegou de 7 anos na época. Hoje é aquela menina bonita lá, ela tem 25 anos já. E ela me abraçou pela cintura e ela falou assim: mãe, por favor, não chora, porque se você ficar chorando, o pai já morreu e tu vai morrer também. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você. E eu não me lembrava dessa história, gente. Eu nunca me lembraria da palavra que eu liberei. Mas o Senhor passou um filme naquela UTI na frente dos meus olhos. E eu me vi sentando, pegando a Raquel e dizendo: filha, a mãe não vai morrer. E ela dizia: então eu não te quero mais ver chorar. E naquele dia o Senhor me mostrou, eu proferindo, eu disse para ela: tu nunca mais vai ver a mãe chorar. A mãe não vai chorar mais. A mãe não vai morrer, eu vou me levantar daqui. E eu falei para ela de alguns planos que eu tinha. A mãe vai trabalhar, vai estudar, nós vamos ter uma vida assim, assim. Você vai fazer uma faculdade e você nunca mais vai ver a mãe chorar. E eu cumpri essa promessa. Eu nunca mais deixei minha filha me ver chorar. E eu fui guardando muita coisa dentro de mim. Toda aquela dor, toda aquela frustração. E eu fui me mostrando uma mulher forte. E as pessoas gostam de ver pessoas fortes. E muita gente dizia: uau, a Sara é uma mulher de Deus. Vejam como ela tirou de letra. Que mulher forte, não se entregou à dor. Isso massageava um ego ferido que não tinha sido tratado e nem curado. E foi ali que essa impostora começou a viver dentro de mim. E eu achei que eu era uma mulher forte. E o Senhor falou para mim: muitas vezes eu quis te curar. Muitas vezes eu quis levantar pessoas para te ajudar. Mas tu não escutou mais ninguém. Tu não queria escutar. E aí eu entendi o quão dura eu tinha me tornado por questão da própria religiosidade. E eu combati terrivelmente por muito tempo o ensino sobre cura, libertação, legados espirituais. Usava do conhecimento que eu tinha adquirido para combater isso. Mas lá naquela UTI o Senhor me disse: eu vou mudar a tua história hoje. Eu vou mudar o teu ministério. Eu vou mudar o jeito que você prega. Eu vou te dar oportunidades para você ser tratada. E quando eu voltei daquela UTI, eu voltei completamente diferente. Eu voltei me humilhando, eu voltei pedindo perdão, eu voltei refazendo um caminho, pedindo perdão para muita gente que eu achei que eu tinha perdoado e eu não tinha perdoado, gente que eu não conseguia conviver, mas eu estava em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus e pregando sobre perdão, e cheia de dor e de mágoa dentro do meu coração. E nesse refazer o caminho, eu fui certo dia ouvir a pastora Tânia Tereza pregar na Igreja Resgate. E eu fiquei encantada de ver a maneira que Deus a usava. Eu já vinha ouvindo e já vinha assistindo alguns vídeos e aquilo já vinha me confrontando. E quando ela terminou de ministrar, no final, nós esbarramos por acaso no pastor Chico e na Nice. E o pastor Chico, com esse jeito sutil dele, né, doce, né, assim, ele olhou para mim e falou: pastora, tu tem que ir pro Silk. Eu falei: meu Jesus amado. Eu falei: tá bom, pastor, nós vamos lá. Ele falou: não, tu vai no próximo Silk agora. Vai ter um Silk lá e a pastora Tânia Tereza vai estar ministrando. E eu sinto de Deus que a pastora deve ir. E eu olhei para ele e falei: pastor, eu vou conversar com meu esposo para ver nossas condições. Não, eu vou dar o Silk para você, mas você vai no Silk. Eu falei: bom, já que o pastor insiste, né? E conversei com meu esposo e a gente combinou. O Senhor nos deu um ministério em Joinville, bem nessa época ali de pandemia, de tratamento, e nós viemos, eu e meu esposo, veio o casal de pastores, pastor Marcelo, pastora Zana, que trabalham conosco lá na obra do Senhor. Nós viemos aqui e quando chegamos no Silk, eu me sentei mais ou menos ali, e eles também, e eu vim aqui assim, né? Eu queria, mas por outro lado eu dizia: vai que é alguma heresia. E, né, meu Deus, eu preciso ter certeza disso, eu sou uma conhecedora da palavra. E eu vim com umas 2 Bíblias e mais umas 3 baixadas no celular. Eu falei: eu quero ver, porque eles falam que essa pastora mostra tudo na palavra, então eu quero ver isso na palavra. Olha, eu vim pra cá assim, virada numa CSI. Na verdade, eu vim aqui para fazer uma investigação criminal, para ver se não tinha heresia mesmo nesse negócio. E sentei ali, e o Marco do meu lado, e eu falava: abre aí, amor, abre a palavra aí também, abre outra aí também, Zana, e nós tudo com a Bíblia aberta, e mais uma no celular. E a pastora dizia: abra a palavra. Eu dizia: abra tudo vocês também, vamos abrir tudo para ver também. E ela dizia: abra a palavra.
palavra, e abra a palavra, e abra a palavra, e abra a palavra, e leia a palavra. E essa palavra foi entrando, e foi lavando, e foi tirando toda a sujeira, aquele medo que me aprisionava. E no segundo e terceiro dia eu resolvi preencher a ficha. Eu vou preencher também. Não, eu vou preencher, mas aquele medo, e puxa vida, as pessoas me conhecem, quem vai me atender? Aí tinha se apresentado os pastores, conselheiros, eu mirei na pastora Isabel, que veio de São Paulo, falei, aquela ali não tem cara, nunca foi assembleiana, aquela ali, que a gente sabe investigar quem já foi da Leleia, aquela ali nunca foi, aquela ali, certo, não me conhece, nunca me viu pregando, é mais fácil, né, é mais fácil. Deus, tu faz aquela mulher me atender, e eu queria que ela me atendesse por todo custo, preenchi a ficha, e botei tudo na ficha, falei, não, teve uma aula e a pastora falou uma frase que me pegou, ela falou, o que é mais importante, a tua reputação ou a tua salvação? Eu falei, ai meu pai, a salvação com certeza, vai ser reputação, eu quero ir pro céu mesmo, e já que eu vim aqui, botei a ficha e chamava todo mundo, e ninguém me chamava, e chamava todo mundo, eu fui ficando nervosa, e o meu quarto todo mundo foi atendido, a minha filha foi atendida pela pastora que eu queria, eu falei, era para mim, Espírito Santo, acho que tu meio que trocou as fichas, e não teve jeito, mas a Raquel que foi atendida pela pastora Isabel, e eu esperando, na quinta-feira me chamaram. Uma pessoa ansiosa, já tinha comido quase os dedos, porque as unhas já não tinha mais, e não me chamava, quinta-feira me chamava. E a minha sobrinha e todo mundo dizendo, meu Deus, quem que vai atender a tia? Será que ela vai conseguir falar? E quando eu venho para o atendimento, uma moça de 25 anos, bem doce, amável, falou, Sara Pavese. Eu falei, eu? Aí ela falou, que prazer, minha amada, uma menina amável, a Tassiane. E ela falou, eu vou atender você, minha linda. Eu falei, tá bom, querida. E fomos lá para aquele quartinho ali, né, do descarrego. Chegamos ali, eu toda armada ainda, falei, meu Deus, essa menina me atender, como é que eu vou falar de uma vida, de ministério, essa menina? Porque o preconceito faz essas coisas. E eu sei que um monte de vocês foram tratados igualzinho, né? Dá pra ver na cara de vocês. Isso é tudo Jesus que faz. Ele só trata a gente nos confrontos, né? Quando tá tudo bem, todo mundo é querido. No confronto aparece de fato quem a gente é. Mas quando aquela menina orou, foi como se todas as cadeias que me bloqueavam caíssem no chão. E quando chegou o momento do meu atendimento, durou quase 3 horas. Mas eu falei tudo. Tudo que tinha engasgado, toda a falta de perdão, tudo que eu precisava confessar. E ela começou a orar comigo. Aleluia. E foi muito poderoso o que aconteceu. Quando nós saímos daqui, que nós descemos a Serra Dona Francisca, eu olhei para o meu esposo, para os pastores que estavam conosco, e falei, gente, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que saiu um caminhão caçamba daqueles de cima de mim. Eu estou tão leve, eu estou tão bem, eu estou tão bem, eu dizia, eu estou tão bem. E eu voltei para casa, e quando eu cheguei em casa, umas 2 semanas depois, o Espírito Santo falou comigo novamente. Ele falou, filha, você já pode parar os remédios agora. Aleluia! Por mais de 3 anos eu tomava 300 miligramas de manhã, tomava 150 miligramas à noite. E mesmo assim eu ainda tinha ameaças de crises de ansiedade e transtorno do pânico. E quando o Espírito Santo falou daquela forma, eu comecei a fazer todo o desmame, né? Claro, procurei orientação, eu tinha acompanhamento de médica, não fiz nada da minha cabeça, é um cuidado que a gente precisa ter, mas já tínhamos tentado várias vezes e nunca tinha dado certo. E quando eu terminei toda aquela medicação, a primeira semana foi bem difícil, porque o adversário vinha com as setas dele na minha mente, dizia, você vai começar a passar mal de novo, você não vai conseguir fazer o que você fazia. E eu fui resistindo em nome de Jesus.
E eu lembro que eu falei, Senhor, mansa assim, docinho, calminha, eu nunca fui. Eu sou uma pessoa mais agitada, no meu próprio modelo comportamental, já sou mais ligada no 360, né? Então Jesus me ensina alguma coisa natural que eu pudesse tomar. E eu lembrei de um remedinho que tem na farmácia de maracujá, um tal de Se Acalme. Mas para quem tomou medicação controlada, gente, não faz nem sentido, é igual tomar AS infantil. Pois acredite vocês, eu comprei uma cartelinha do tal Se Acalme. E eu tomo um Se Acalme daquele, eu fico tão boazinha. E se eu tomar 2, eu durmo. Ninguém acredita. Porque quem toma remédio controlado, aquilo não faz nada. Eu tomo 2, pastora, quando estou com um dia muito agitado, começo a me dar sono, fico tão mansinha. Eu falo, é só o Espírito Santo para fazer um negócio desse. Nesse inteirinho de tratamento de Deus, há 6 anos atrás, Jesus me presenteou com o pastor Marco, esse homem abençoado, quando o Senhor disse que reescreveria a minha história. E ele me deu uma história nova, e Deus me deu um marido muito abençoado, um homem de Deus, um companheiro. O Senhor me prometeu e ele cumpriu, e ele disse, quando eu te der o marido que eu tenho preparado para ti, ele não vem para tirar o que eu coloquei na tua vida e o ministério que eu te dei, ele vem para somar, e eu farei uma junção de ministério, e para honra e para glória do nome de Jesus, o Senhor me deu de presente o pastor Marco. Eu brinquei com a pastora Tânia, que ela tem o pastor Otto, e Jesus deu o pastor Marco para mim, que todo dia tem um lado mais melancólico, romântico, assim. Pastor Otto ainda existe homem assim, e todo dia ele acorda e diz, bom dia meu amor, dormiu bem? Eu te amo. E eu digo, dormi. No outro dia ele diz de novo, faz 6 anos que eu estou escutando isso, dormiu bem? Eu te amo. Mas agora eu aprendi a ficar mais doce, porque Jesus ensina a gente, e eu tenho a alegria de ser cuidada, pastoreada por esse homem de Deus, e Deus tem escrito uma história nova para mim. Hoje a minha filha está aqui, já fez o Silk, já está trabalhando como conselheira. Um dia ela vai vir dar o testemunho dela também, que por 17 anos, desde o pai dela faleceu, ela não cantava mais, nem psicólogo, nem ninguém deu jeito. Mas depois que ela passou por aqui e ela entendeu a paternidade de Deus, a minha filha voltou a cantar. Hoje ela é ministra de louvor na nossa igreja, e Jesus está fazendo tudo novo, não só na nossa vida, quanto na nossa igreja também. Hoje tem muitas mulheres da nossa igreja aqui, nossos obreiros. Domingo a pastora Tânia pregou para nós, o pastor Otto estiveram lá. E enquanto eu viver, eu gastarei a minha vida para contar o que Jesus fez e o que esse entendimento de cura e de libertação pode fazer. Se você chegou aqui travado como eu cheguei, eu sei que você vai sair livre para viver uma nova história. E não fique só para você, conta para todo mundo o que Jesus está fazendo aqui. E bora ser libertador, e bora trazer mais gente para conhecer Jesus dessa forma. Deus abençoe vocês. Pastor Marco vai orar conosco nessa noite, porque eu sei que Deus ainda vai fazer coisas lindas aqui nessa noite. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente.